professor, sou Palmeiras. Vixe, então tem mais do que eu imaginei, né? Tá vendo aí, ó, o mundo todo. Bom, gente, então vamos lá. Já estou compartilhando, só falta eu colocar a tela do exercício lá, né? Então vamos lá. Semana passada, terça-feira, a gente fez 10 exercícios de equação de Bernoulli, conservação da massa, conservação do momento. Isso já está bem, eu acho que já está bem tarimbado com vocês, né? Agora a gente vai fazer 4 exercícios aqui hoje, né? E aí esses exercícios de hoje são de análise diferencial. E vocês vão ver que eles são de Navier-Stokes, porque é o que eu cobro, certo? Que é a conservação do momento, tá? É o que vocês podem realmente encontrar na prova sobre análise diferencial, ok? Então vamos lá. E eu gosto de fazer exercícios aplicados. Vocês vão ver aqui que são exercícios aplicados, com números, para vocês verem a aplicação mesmo disso, tá? Então aqui, ó. O exercício 11. Óleo SAI 10W com viscosidade de 0,45 newton vezes segundo por metro quadrado, escoa em regime permanente e laminar no canal formado por duas placas paralelas, horizontais e imóveis. A perda de pressão por unidade de comprimento é igual a 50 kPa por metro e a distância entre as placas é de 6 milímetros. Determine, primeiro, a vazão e volume por unidade de comprimento do canal. B, o módulo da tensão de cisalhamento que atua na placa inferior do canal. E C, a velocidade do escoamento no plano central do canal. Veja que a leitura do problema ela é muito diferente de uma equação de Bernoulli, de uma conservação da massa, de uma conservação do momento, né? Ela é muito diferente. Ela tem palavras que você não vai encontrar nos outros problemas. O escoamento em regime permanente, laminar, entre duas placas paralelas, horizontais, imóveis. A perda de pressão por unidade de comprimento é de 50 kPa por metro. Distância entre as placas. Determinar a vazão e volume por unidade de comprimento. Módulo da tensão de cisalhamento que atua na placa, certo? Então você vê que o linguajar é diferente, certo? Então, claramente, esse é um tipo de problema que você vai usar uma análise diferencial, tá? Então, para a gente fazer aqui, eu, diferente do anterior, não coloquei isso aqui nos slides, para a gente ir acompanhando no nosso quadro virtual, certo? Então, vamos lá. Questão 11. Eu digitei algumas coisas, só para não perder muito tempo. Então, eu trouxe a equação, né? A nossa famosa equação de Navier-Stokes, certo? Bom, eu uso bastante, então eu já sei ela gravada, mas vocês já vão ter acesso, então não preciso me preocupar com isso na prova, não vou colocar ela, porque vocês têm, né? Mas ela não é difícil de decorar. Densidade que multiplica na direção x vai ser du dt mais u du dx mais v du dy, tá vendo? Se o v aparece, eu vou derivar u com relação a y. Se o w aparece, eu vou derivar u com relação a z. Igual a ρ vezes a gravidade na direção x, menos a derivada da pressão na direção x, mais μ vezes o somatório das derivadas segundas de x, y e z. Agora aqui está faltando, ó, isso aqui na verdade é derivada segunda, tá? Isso aqui está tudo faltando derivada segunda. Esse. Opa. E esse aqui, certo? Derivada segunda da componente na direção x, que eu estou tratando da direção x, com relação a x, y e z. Como o escoamento que eu estou tratando, ele está relacionado com duas placas horizontais, o problema disse isso,
Então, só tem escoamento na direção horizontal. Então, as velocidades em V, as velocidades das componentes V e X, ou V e W, são iguais a zero. Só tem componente U, certo? Sabendo disso, então eu digo que o escoamento é permanente, o problema disse isso, e V e W são iguais a zero. Então, eu vou ter esse termo aqui é zero, esse termo é zero e esse termo é zero. Então, desse primeiro termo aqui, só vai restar esse termo U du dx, certo? Então, veja que eu vou tirar todos esses termos aqui, porque o escoamento é permanente e V e W são iguais a zero. Também vou excluir o termo Gx, porque a gravidade não age na direção x, certo? Então, veja que minha equação já ficou um pouco reduzida, né? Também, pelo fato de que a velocidade só varia na direção vertical, ela não varia na direção horizontal, né? Ou não, também não varia para dentro da minha parede, então só varia na direção vertical, só existe variação de U com relação a Y. Então, du dx e du dz são iguais a zero. Portanto, esse termo será igual a zero, e se esse termo é igual a zero, tudo que está antes da igualdade do lado esquerdo será igual a zero. E o termo du ao quadrado, dx ao quadrado, né? Aqui é dx ao quadrado. A gente está esquecendo, eu esqueci de digitar. Aqui é dx ao quadrado, né? Então, esse termo aqui também vai sumir, tá? Vou digitar aqui para não ficar devendo nada a ninguém. Professor, desculpa, só voltando um pouquinho, por que U só varia com Y? Você tem que olhar para a minha figura. Você tem duas placas, a velocidade, o fluido só migra na direção X, certo? Só tem U, tá? Se você pegar um ponto qualquer aqui, a velocidade na direção X, ela é sempre a mesma, nesse ponto. Mas se você andar em Y, você vai ver que, veja, nas placas a velocidade é zero. Mas à medida que você anda aqui, ela vai ter velocidade máxima no centro, tá? Então, ela vai formar uma espécie de vórtice, em termos de velocidade. Então, em Y, ela tem variação. Se você escolher um ponto em Y e andar aqui, ó, você vai ter pontos diferentes, você vai mudando o valor de Y, você vai mudando a velocidade. Mas se eu pegar um ponto em X, a velocidade é sempre a mesma. Não, perfeito, em entendi. X. Entendeu? Então, só muda em Y essa velocidade. Tá? Então, veja que aí, por causa disso, esse termo aqui é zero, esse termo é zero e esse termo é zero. Então, minha equação fica reduzida a zero é igual a menos dp dx, né? Mais mi, derivada segunda de u com relação a y. Tá? Passando dp dx para o outro lado, ele fica positivo, e o mi dividindo, então eu vou ficar com derivada segunda de u com relação a y, é igual a 1 sobre mi dp dx. Ok? Daqui eu vou ter que integrar agora. Então, integrando uma primeira vez, né? Integrando essa equação a primeira vez, derivada segunda de u com relação a y passa a ser derivada primeira de u com relação a y. E 1 sobre mi dp dx em relação a y é uma constante. Então, isso repete e fica y, né? 1 sobre mi dp dx com relação a y, mais uma constante. Integrando pela segunda vez, eu vou ter u igual a 1 sobre mi dp dx é constante, só que y integrando vai ficar y ao quadrado sobre 2, por isso aparece 1 sobre 2 mi dp dx, y ao quadrado, mais C1y mais C2. Ok? Como eu tenho, para as condições de contorno, eu vou avaliar o seguinte. Como eu tenho duas placas paralelas, horizontais e imóveis, em Y, nas placas, nas duas placas, minha velocidade será zero. Tá certo? Minha velocidade será zero. Então, o que é que eu vou fazer? Vou imaginar que, exatamente na metade da distância entre as duas placas, eu vou chamar aquele ponto de y igual a zero. Na placa inferior, eu vou dizer que y é igual a menos h. Na placa superior, eu vou dizer que y é h. Certo?
Aí, na placa inferior, como y é menos h, eu vou dizer que u é igual a zero. Na placa superior, como y é igual a h, eu vou dizer que u é igual a zero também. Certo? Então, estou fazendo essas considerações. Exatamente no centro, entre as duas placas, y é igual a h. Tá? Ou y é igual a zero. Aí, lá na placa inferior, eu vou chamar de menos h. Tá certo? Na placa superior, de mais h. Em ambas as placas, a velocidade é zero. E esse h é a metade da distância entre as placas. Então, na verdade, a distância entre as placas, eu vou chamar de d. Certo? De forma que d é igual a 2h. Certo? Por aqui. Tá bom? Se eu substituir a primeira condição de contorno, que é quando y for igual a menos h, u é igual a zero. Tá certo? Então, aqui, ó, onde tem uzinho, eu coloco zero. Onde tem, deixa eu subir aqui para vocês verem melhor. Onde tem uzinho, eu coloco zero. E onde tem y, eu escrevo menos h. Tá certo? Então, aqui, como tinha y ao quadrado, fica h ao quadrado, não é isso? Porque y era menos h, certo? Então, fica h ao quadrado, não é isso? Aí vai aparecer aqui menos C1H mais C2. Então, fiz a substituição da primeira condição de contorno, certo? Substituo agora a segunda condição de contorno, que é onde y é igual a h, u é igual a zero. Vai ficar praticamente a mesma coisa, só que aqui no lugar de menos C1H vai ficar mais C1H, certo? Ora, se eu somar essas duas equações, essa equação com essa equação, somar uma com a outra, vai ficar 0 com 0 dá 0. Esse termo aqui com esse termo vai dar duas vezes esse termo, então vai ficar dp dx, né? 1 sobre mi dp dx h ao quadrado, porque o 2 vai somar, vai desaparecer, certo? Menos C1H com mais C1H cancela, mais duas vezes C2. Isso é igual a zero. Então, C2 será igual a menos 1 meio de mi, né, dp dx h ao quadrado. Então, vou achar o valor de C2. E se eu subtrair as duas equações, vai ser 0 menos 0, isso aqui menos isso cancela, menos C1H com menos C1H vai dar menos 2C1H, C2 menos C2 dá 0. Menos 2C1H igual a 0 vai obrigar que C1 tem que ser igual a 0. Tá? Então, achei os valores de C1 e C2. Substituindo C1 e C2 nessa equação, eu vou chegar à equação de que U é igual, veja, deixa eu tirar aqui. Não era isso que eu queria. Deixa a cabeçalha e rodar. Pronto. Olha só. Onde tem C1 é 0, onde tem C2 é aquele valor que eu já encontrei aqui em cima, certo? Menos 1 sobre 2.000 dp dx h ao quadrado. Então, 1 sobre 2.000 dp dx y ao quadrado menos C2, né? Porque o valor de C2 é negativo, que é isso aqui. Colocando 1 sobre 2.000 dp dx em evidência, eu vou ficar com esse valor y2 menos h2. Esse é o valor de U, certo? Que é a velocidade. Só que a vazão é velocidade vezes área. Mas, nesse caso, a velocidade aqui é uma função em y. E a área depende de y. Então, para achar a vazão, eu vou ter que fazer a integral de U vezes a área, vezes o elemento diferencial de área, dA, certo? O elemento diferencial de área aqui, ele é calculado como, na verdade, não é W, é L, que é o comprimento, né? Aqui eu vou ter que trocar onde tem W, eu vou ter que trocar por L em todos os lugares, certo? Então, veja só. O elemento diferencial de área é L, que é o comprimento, vezes dy, que é a altura, tá certo? Entre as placas, é esse comprimento vezes a altura, não é isso? E essa altura varia de menos h até mais h, certo?
Então, minha vazão será UdA. U é essa função aqui que eu calculei. Tá aqui. E a área é LdY, variando de menos H até mais H, certo? Então, vou integrar aqui. Veja que essa integral, essa parte aqui, 1 sobre 2.000 dp dx, é trabalhado como uma constante. Esse L também, então tirei tudo aqui como se fosse uma constante. L sobre 2.000 dp dx. E aí eu vou integrar y2 dy. Vai dar y ao cubo sobre 3, certo? E H2 dy vai dar H2y. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu vou substituir y ao cubo sobre 3 menos H2y por H, né, no lugar de y, e depois por menos H no lugar de y. Então, y ao cubo sobre 3 por H, fica H ao cubo sobre 3. Menos H2y menos H2H, tá? Substituir a parte de cima da minha integral. Menos y ao cubo sobre 3 menos H2y por menos H. Menos H ao cubo sobre 3 menos H2 vezes menos H. Quando eu fiz isso, H ao cubo sobre 3, eu só fiz repetir aqui, menos H ao cubo, H ao quadrado vezes H fica menos H ao cubo. Só que aí para já colocar aqui e fazer a operação, H ao cubo é a mesma coisa que 3H ao cubo sobre 3, certo? Essa última parte, menos H elevado ao cubo, dá menos H ao cubo sobre 3. Mais, aí aqui, ó, menos com menos dá mais, H ao quadrado vezes H dá H ao cubo, só que para colocar a fração de 3, 3H ao cubo sobre 3, certo? Aí eu continuo a minha matemática, só faço repetir aqui o meu, aqui está faltando um L. Ah, desculpa, aqui não está faltando L, porque eu já passei esse L aqui para baixo, porque o problema pede a vazão por unidade de comprimento, certo? Então, já passei o L aqui para baixo. Então, eu tenho 1 sobre 2.000 dp dx, aí H ao cubo menos 3H ao cubo sobre 3 vai dar menos 2H ao cubo sobre 3. Menos, e aí aqui eu tenho menos H ao cubo sobre 3 mais 3H ao cubo sobre 3. Isso vai dar 2H ao cubo sobre 3, certo? Só que menos 2H ao cubo sobre 3 menos 2H ao cubo sobre 3 vai dar menos 4H ao cubo sobre 3. Menos 4H ao cubo sobre 3 dividido por 2 vai dar menos 2H ao cubo sobre 3. Certo? Por isso que aqui embaixo fica menos 2H ao cubo sobre 3μ dp dx. Certo? Eu sei que a matemática aqui eu fiz um pouco rápido, mas é matemática. Certo? Não tem nada de anormal aqui. Então, aqui é o Q sobre L. Veja que o exercício ele dá algumas informações, né? Ele deu aqui, ó. Ele pede a vazão e volume por unidade de comprimento do canal, né? E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Como H foi definido como a metade da distância entre as placas, lembre que o H foi definido aqui em cima, ó, ele disse que D é igual a 2H, ou seja, H é D sobre 2. Então, eu vou pegar o meu H aqui, né, D sobre 2, quando está elevado ao cubo, então vai ficar D ao cubo sobre 8. Tá aqui, ó, D ao cubo sobre 8. Tá certo? Veja que eu estou pegando os mesmos valores, ó, menos 2, D ao cubo sobre 8, 3μ dp dx. Então, meu Q sobre L, aqui sobre L, né, vai dar menos D ao cubo sobre 12μ dp dx. Aí eu pego os valores que estão lá no problema. O diâmetro, o D, que é a distância entre as placas, 6 milímetros, certo? Mi 0,45, dp dx 50 kPa por metro, só que é negativo, porque é uma perda de pressão,
Tá certo? Então, o D, que é a distância entre as placas, está aqui, ó, menos 0,006, que é 6 milímetros, elevado ao cubo, 12,045 mi, menos 50 mil, e aí eu vou ter a minha vazão, que será 0,002 metros cúbicos por metro segundo. Por que eu deixo assim? Para poder entender que é a vazão, metro cúbico por segundo, por unidade de comprimento, que é metro. Certo? Então, aqui eu tenho a minha vazão por unidade de comprimento. Tá? A segunda, a letra B do problema, pede para calcular a tensão de cisalhamento. Para calcular a tensão de cisalhamento, lembre que a tensão de cisalhamento é μ du dy. Então, eu tenho que derivar a velocidade com relação a y. Como eu tenho a velocidade, eu encontrei já, que é 1 sobre 2.000 dp dx, y ao quadrado menos h ao quadrado. Então, derivando essa velocidade com relação a y, eu vou encontrar... Primeiro, derivar com relação a y. Lembre que h é constante, né? Y é quem varia, então vai dar o quê? 2y sobre 2.000 dp dx. Só que é na placa de baixo. No problema diz que é na placa de baixo. Na placa de baixo, y é igual a menos h. Como ficou 2y sobre 2.000, o 2 cancela com 2, então vai ficar y sobre μ. Só que y é igual a menos h, certo? Então, por isso que vai ficar menos h sobre μ. Só que h é d sobre 2. Então, vai ficar menos d sobre 2.000 dp dx. Certo? E a tensão de cisalhamento é μ du dy. Então, eu substituo μ e du dy, eu achei que é menos d sobre 2.000 dp dx. Quando eu substituo, μ vai cancelar com μ. E aí vai resultar que a minha tensão será menos d sobre 2 dp dx. Substituo os valores. Menos d, menos 0,006 sobre... Aqui não é 0,45, é 2, né? Não sei por que eu coloquei 0,45. Portanto, aqui não vai dar esse número, tá certo? Aqui vai dar, deixa eu ver aqui a calculadora, 0,006 vezes 50.000 dividido por 2. Vai dar 150 newtons por metro quadrado. Ok? Positivo, porque tem um menos daqui com menos daqui. Esse menos aí, veja que o problema não fala em menos, mas como é uma perda de pressão, eu sei que a pressão está diminuindo. Tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Finalmente, a letra C desse problema pede para determinar a velocidade do escoamento no plano central, certo? E aí, para isso, basta usar o valor de y igual a 0 se utilizarmos a equação com h. Porque lembre que eu falei que y era igual a 0 no plano central quando eu faço essa utilização de que y é igual a menos h na placa de baixo e mais h na placa de cima. Então, eu vou manter a equação original com y usando com u na forma de h, só que agora eu vou dizer que y, né, é igual a 0, tá certo? Usando o valor de h, não o valor de d, tá? Então, quando y for igual a 0, naquela equação original de u, e aí usando o valor de h 0,003, que é metade do valor de d, né? Então, eu vou encontrar a minha velocidade no plano central, que é a velocidade máxima, 0,5 metros por segundo, certo? É só substituir os valores com y igual a 0. Vai ficar menos h ao quadrado sobre 2.000 dp dx. Substituindo todos os valores, você vai encontrar 0,5 metros por segundo. Ok? Veja que o mais difícil é você fazer aqueles cortes, né? E derivar e aplicar as condições de contorno. Fazendo isso com calma, você não tem como errar depois, porque é substituição de valores. Ok? Alguma dúvida? Professor, Oi. poderia só explicar lá no início, quando o V e o W foi 0? Posso, mas eu vou explicar na próxima questão. Ok. Certo? Vamos lá. Próxima questão.
A distância entre duas placas paralelas e horizontais é 4 milímetros. Um fluido viscoso, densidade relativa igual a 0,9 e viscosidade dinâmica, 0,27 newton vezes segundo por metro quadrado, escoa entre as placas com velocidade média de 0,98 metros por segundo. Determine a queda de pressão deste escoamento por unidade de comprimento na direção do escoamento e qual é a velocidade máxima deste escoamento. Certo? Então, vamos lá. Olha, duas placas horizontais paralelas. É a mesma coisa, tá? Se as duas placas são horizontais e paralelas, só tem o gradiente de pressão. As duas placas estão paradas, tá? Só tem fluxo na direção horizontal, na direção X, certo? Então, a velocidade só ocorre na direção horizontal. Só tem componente U. A componente V e W não existem. Então, não tem V, não tem W, esses valores são iguais a zero. Certo? Se eu só tivesse fluxo na vertical, só tinha V. U e W eram iguais a zero. Tá certo? É por isso que do problema anterior, no 11, era a mesma situação. Eu só tinha fluxo na horizontal. Então, V e W são iguais a zero porque eu não tenho fluxo nessas direções. Vertical ou na direção para dentro da parede. Tá certo? Então, por esse mesmo motivo, vamos lá, questão 12. Escolhendo na direção X, o escoamento é permanente, esse primeiro termo é zero. V e W são iguais a zero. Então, esses dois termos aqui também somem. Certo? E a gravidade não age na direção X. Também some. Também por esses mesmos motivos que eu já falei antes, U só varia em Y. Então, este termo aqui é zero, portanto, todo esse termo antes da igualdade será zero. Esse termo de U variando com X também não pode ser verdade. Deixa eu fazer uma coisa aqui, para não ficar diferente. Até aqui. Então, estes termos aqui, ó, derivada segunda de U com relação a X, derivada segunda de U com relação a Z, também são iguais a zero. Certo? Então, minha equação acaba se reduzindo a zero igual a menos dp dx mais mi, derivada segunda de U com relação a Y, né? Passando dp dx para o outro lado, mi dividindo, eu vou ficar com derivada segunda de U com relação a Y igual a 1 sobre mi dp dx. Integrando a equação a primeira vez. Se eu tenho uma derivada segunda, quando eu integro, eu passo para uma derivada primeira. Derivada de uma constante é essa constante vezes y. Como ela é indefinida, mais uma constante. Certo? Integrando a segunda vez. Se eu tenho uma derivada, quando eu integro, eu passo a ter apenas a função. Certo? Se eu tenho uma constante vezes um polinômio de primeiro grau, eu tenho essa constante vezes o polinômio de segundo grau dividido por 2. Mais uma constante que vinha daqui, é a constante vezes o polinômio de primeiro grau, como é indefinida, mais uma segunda constante. Tá certo? Agora eu venho para as condições de contorno. As condições de contorno são as mesmas da questão anterior. Eu vou pegar o mesmo esquema. É mais fácil quando eu tenho uma situação de vórtice assim, né, de parábola, é mais fácil considerar y igual a zero no centro, entre as duas placas, certo? E aí eu pego e chamo y igual a menos h na placa inferior, velocidade igual a zero. Y igual a mais h na placa superior, U igual a zero nessa placa superior, certo?
onde H é a metade da distância entre as placas. Faço a substituição da primeira condição de contorno e encontro, mesma coisa, 0, aqui, 1 sobre 2.000 dp dx h ao quadrado, porque fica menos y ao quadrado, fica h ao quadrado, menos C1H mais C2. Faça a substituição da segunda condição de contorno, 0, 1 sobre 2.000 dp dx, y ao quadrado fica h ao quadrado, mais C1H mais C2. Somando as duas equações, eu vou encontrar que C2 é igual a menos 1 sobre 2.000 dp dx h ao quadrado. Subtraindo as duas equações, eu vou encontrar que C1 é igual a 0. Substituindo os valores das constantes, a gente vai ter que U é igual a 1 sobre 2.000 dp dx y ao quadrado menos 1 sobre 2.000 dp dx h ao quadrado. Isolando os termos coincidentes, eu fico com 1 sobre 2.000 dp dx y ao quadrado menos h ao quadrado. Certo? Para calcular a vazão, eu preciso integrar a velocidade multiplicada por dA. Só que aqui é L, certo? Aqui onde tem W, na verdade, é L, que é o comprimento. Fazendo de novo toda aquela operação, eu vou ficar com a vazão. Aqui é só repetindo, eu não vou refazer, né? A diferença é que agora eu escrevi não Q sobre L, mas o L lá no final. Então, vai ficar com essa operação. Veja que diferente agora, eu não substituí o H por D, certo? Eu vou trabalhar com H mesmo. Diferente, tem uma diferença em relação àquele outro. Naquele outro, eu calculei só a vazão. Aqui, o problema fala, vou voltar lá, o problema fala aqui, determina a queda de pressão deste escoamento por unidade de comprimento na direção do escoamento. Só que ele agora deu a velocidade média. Qual é a diferença? A diferença em relação ao problema anterior é que no problema anterior ele não tinha dado a velocidade média. E a velocidade média ela é calculada como? Eu tenho a vazão e divido pela área. A área cheia, não é a área calculada do jeito que eu fiz. Vazão é calculada pela integral de velocidade pelo elemento diferencial de área. Então, eu calculei sim a vazão pelo elemento diferencial de área aqui, certo? Usei isso voltando aqui, ó. Eu usei isso, só que agora eu calculo a minha velocidade média, tá certo? Por essa vazão que eu usei, dividido pela área. Só que a área cheia, que é quem? É o comprimento, que é L, né? Comprimento L, multiplicado por 2H, ou seja, 2LH, tá certo? Então, aqui aparece o L, que é... Ai, meu Deus do céu. Aparece o L, que é do meu comprimento, certo? E aqui embaixo aparece o L, que é da área. Esse 2LH aqui, ó, é da área, certo? Ok? Então, é vazão, velocidade média é vazão dividido pela área, onde a área é 2 vezes a altura, né? Porque eu estou chamando a altura a metade da distância. Esse H é metade da distância entre as placas. Então, se a distância total entre as placas é 2 vezes esse valor, tá certo? Então, eu calculei a vazão, menos 2LH ao cubo sobre 3.000 dp dx, e a área é 2LH, tá certo? De forma que, quando eu divido a vazão, que é esse valor aqui, esqueça esse 2LH, dividido por 2LH, que é a área, vai cancelar o 2LH, e aí vai ficar só o menos H ao quadrado, certo? E aí eu vou isolar, porque eu quero calcular dp dx, não é isso? Isolado isso, aí agora eu vou trazer para cá, eu vou buscar os valores lá, ó, 3 vezes o valor de μ, o problema da que μ é 0,27, certo?
vezes a velocidade média, que é 0,98. E aqui é o 0,98, desculpe. E aqui é o cuidado, porque esse H aqui, veja que lá ele fala que a distância entre as placas é 4 milímetros, mas esse H que eu usei aqui nesse problema é a metade dessa distância, tá certo? Então eu vou colocar esse sinal de menos aqui, jogar ele para cima, né? E aqui é H, que é metade da distância, se lá é 4 milímetros, aqui vai ser 2 milímetros, 0,002, né? Ao quadrado, tá certo? Então aqui vai ficar 0,002 ao quadrado, né? Trazendo para minha calculadora aqui, 3 vezes 0,27 vezes 0,98 dividido por 0,002 ao quadrado. Isso dá igual a 198.450 pascal por metro. 198.000, se é menos, né? Faltou colocar isso aqui. Menos 198.450 pascal por metro. Certo? Então, esse é o valor da minha queda de pressão nesse problema. Certo? Professor, Pode dizer. ele sempre será negativo, né? Porque vai ser queda de pressão. Porque é uma queda de pressão, exatamente. E sempre só vai ser queda de pressão mesmo, né? Não vai ter. É o normal, né? Porque senão o fluxo não é nesse sentido, é no sentido contrário. Lembre que o fluxo, a queda de pressão ocorre porque o fluxo de pressão tem que ser nesse sentido. A pressão, o fluxo de pressão, o fluxo de líquido tem que ser de maior pressão para o de menor pressão. Então, aí ele pede qual é a velocidade máxima deste escoamento, né? O que parece ser muito difícil, para nós agora está fácil, né? E seria o quê? Eu vou pegar a minha equação da velocidade que eu tenho aqui, ó, que é essa aqui, tá certo? A minha equação da velocidade. Quando y for igual a zero, né? Então, quando y for igual a zero, então eu vou pegar esse menos h ao quadrado aqui, vou trazer para cá, certo? Porque o que é que ocorre? Quando y for igual a zero, eu estou pegando exatamente no centro, entre as duas placas, na metade do caminho entre as duas placas, como eu fiz na questão anterior, lembra? Que é o ponto de maior velocidade deste escoamento. E aí aqui, como eu já achei o valor do dp dx, eu só tenho que substituir os meus valores. Lembrando que nesse caso, eu tenho aqui, ó, o meu valor menos o meu valor do meu H é metade do que eu tenho lá, então é 0,002 ao quadrado, certo? 2 vezes 0,27 vezes menos 198.450, que foi o valor que eu acabei de calcular, certo? Então aqui eu vou pegar 0,002 ao quadrado vezes 198.450 dividido por 2 vezes 0,27. Então, vou ter 1,47 metros por segundo. Depois vocês façam de novo essas contas, eu posso estar fazendo rápido e estar me equivocando nos valores. Certo? Ok? Deixa eu... Questão 12. Aí deixa eu só trazer para cá. Questão 13. Ok? Certo, pessoal?
Aí vem a questão 13. A questão 13, ela diz o seguinte. Uma correia larga se movimenta num tanque que contém um líquido viscoso, do modo indicado na figura. O movimento da correia é vertical e ascendente, e a velocidade da correia é V0. As forças viscosas provocam o arrastamento de um filme de líquido que apresenta espessura H. Tá certo? Note que a aceleração da gravidade força o líquido a escoar para baixo no filme. Obtém uma equação para a velocidade média do filme de líquido a partir das equações de Navier-Stokes. Admita que o escoamento é laminar e que o regime de escoamento é o permanente. Tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou usar a mesma equação, só que trabalhando agora na vertical, tá? Então, como é na vertical, eu vou fazer, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer umas alterações nessa equação, tá certo? Então, as alterações que eu tenho que fazer é trabalhar com ela na direção vertical. Então, essa equação aqui passa a ser da seguinte forma. Onde tem U aqui, tudo vai virar V, certo? Aqui no lugar do X, eu tenho Y. E aqui também Y. O dvdt, U dvdx, mais V dvdy, mais W dvdz, ρ GY, perfeito, certo? Então, essa é a equação de partida. Tá? Então, veja só. O escoamento é permanente. Então, esse termo some. Tá certo? Como o escoamento é na vertical, agora V é quem existe. Eu não tenho mais U é igual a zero, e W é igual a zero, certo? Mas tenho gravidade. Só que eu estou aberto para a atmosfera, então não tem gradiente de pressão, tá certo? Também pelos mesmos motivos que a gente já explicou lá, eu agora tenho variação de V na direção X. Eu não tenho V variando em Y, portanto, esse termo aqui é zero. V não varia em Y, V não varia em Z, certo? Veja que agora a minha equação se resume a este pequeno termo, certo? E eu também sei, desculpem, eu também sei que a gravidade aponta para baixo, né? Aponta para baixo. Quando eu passar essa gravidade para o outro lado, tá certo? Quando eu passar essa gravidade para o outro lado, vou passar ela para cá. Deixa eu fazer assim. Passar esse termo para cá. Tá certo? Quando eu passar essa gravidade para o outro lado, eu já vou passar ela positiva, porque a gravidade seria negativa, mas eu já vou escrever ela positiva. Aí só vou escrever o valor positivo quando eu for fazer a escrita dela, tá certo? Para facilitar a vida da gente. Bom? Eu também, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou apagar isso aqui e escrever só Roger. Também, para facilitar a nossa vida, vou adiantar aqui um passo, escrever assim, ó. Passar o Mi dividindo isso aqui, certo? Veja que eu fiz vários passos aqui, mas também não foi nenhum passo do outro mundo, não. Ok? Então, agora eu vou integrar as duas vezes que a gente precisa integrar. Não é isso? Então, para integrar essas duas vezes, eu vou aqui escrever, tá certo? Então, vai ficar dv
dx igual a ρ g opa, não, aqui você bagunça. Rho g x sobre mi, né? Tá certo? Mais C1, tá bom? Mais C1. E aí, na segunda integral, né? Então, inserir. Aí eu vou escrever V igual a... Deixa eu copiar isso aqui. Rho g x ao quadrado sobre 2.000 mais C1x mais C2. Certo? Estou fazendo bem rápido aqui, mas se tiver algum erro, vocês me dizem. Tá certo? Bom, acho que não cometi nenhum equívoco aí. Tá certo? Bom, aí agora eu vou voltar lá para a gente ver as condições de contorno. Não é isso? Para as condições de contorno, veja, em x igual a zero, né, que é exatamente aqui na borda, eu tenho que a velocidade é V0, a velocidade da minha correia é a velocidade do fluido, certo? Então, uma primeira condição de contorno é que em x igual a zero, V é igual ao V0. Vou chamar aqui V0, certo? Tá bom? Então, fazendo isso, né? Veja, em x igual a zero, eu tenho que V igual a V0. Quando eu faço isso, o que é que eu vou encontrar? Se eu disser que x igual a zero, esse primeiro termo é zero, esse segundo termo é zero, C2 será igual a V0, certo? Então, vou inserir aqui, né, a informação de que C2 será igual... Opa! É igual a V0, né? Portanto, essa informação, certo? Agora, a outra condição de contorno, essa questão, inclusive, eu gosto de fazer para vocês, porque essa outra condição de contorno, ela é uma condição de contorno que pouca gente consegue visualizar, tá certo? Ela, na verdade, é uma condição de contorno que você precisa ter algum conhecimento mais profundo assim de fluidos. Eu não sei se vocês já se tocaram disso, mas é o seguinte. O que é que acontece com a tensão de cisalhamento entre dois fluidos? Veja, aqui eu tenho o meu fluido, né, meu líquido que está sendo arrastado e aqui ar. O que é que acontece com a tensão de cisalhamento na interface entre dois fluidos? Quem aqui já leu alguma coisa ou lembra da primeira unidade, alguma coisa, sei lá. Ou chute aí o que é que acontece. O que é que vocês acham que ocorre com o valor da tensão de cisalhamento na interface entre dois fluidos? Quando você muda de fluido, esse valor ali da tensão de cisalhamento ali, quanto será ele? Uma nota para a atuação do Flamengo no último jogo aí contra o São Paulo. Como é? Zero. A tensão de cisalhamento na interface entre dois fluidos, ela é zero, certo?
Com essa informação, você lembra que a tensão de cisalhamento não é mi du dy? Ou dv dx, no caso aqui que eu estou falando na vertical? Se a tensão de cisalhamento é a viscosidade vezes a derivada da velocidade com relação à posição, né, a direção, e a viscosidade não é zero, porque eu tenho que o fluido não tem viscosidade igual a zero, então a derivada da velocidade com relação à posição, né, será zero. Ora, vamos voltar lá para o nosso quadro. Se a derivada da velocidade com relação à posição vai ser igual a zero, certo? Veja, se a derivada da velocidade com relação à posição é igual a zero, significa que C1 terá que ser igual a quê? Menos ρgx igual a μ. Então, na interface entre os dois líquidos, ou entre os dois fluidos, né? A tensão de cisalhamento é igual a zero. Assim, a constante C1 será igual a... Daqui eu posso dizer que a constante C1 será igual a menos ρgx, então vou escrever aqui a fração, menos peraí, deixa eu ver aqui uma coisa bem rapidinho. No caso, só lembrando que, esqueci de dizer isso, né? Mostrando a figura lá. Como isso ocorre na interface, o valor de x aqui é h, né? Então é menos ρgh sobre μ, certo? Esqueci de dizer esse detalhe. Menos ρgh. Cadê você, mouse? Aqui. Menos ρgh sobre μ. Tá certo? Então, substituindo nesta equação os valores de C1 e C2, então vou ter ρgx ao quadrado sobre 2μ, aí aqui vai aparecer Ctrl C, vou copiar para cá, vai ficar menos ρgh μ, aí o x aparece aqui, mais V0, né? Mais V0 que é o valor de C2, certo? Então, aqui eu tenho a equação de V. Vamos conferir, né? V é ρgx ao quadrado sobre 2μ, tá aqui, ρgx ao quadrado sobre 2μ, certo? Menos ρghx sobre μ, menos ρghx sobre μ, mais V0, certo? Então, eu tenho o valor de V, tá? Ele pede para, cadê aqui? Obter uma equação para a velocidade média do filme de líquido, né? Então, ele quer a velocidade média. Uma vez que eu achei a velocidade, agora eu vou calcular, né, a vazão. Calcular a vazão, certo? Para calcular a vazão, aí eu vou fazer o seguinte esquema, né? Então, vazão é igual a integral de V dA, certo? E aí, para calcular a integral de V dA, né, eu vou fazer a integral definida de 0 até H, tá certo? Até H, desta equação aqui, né? Desta equação, só que eu vou colocar todo esse valor aqui dentro de um parênteses,
multiplicado pela área, certo? E que área é essa? É o comprimento vezes dx, tá certo? O comprimento vezes dx, né? Esse ele pede por unidade de comprimento, né? Essa vazão. Não, ele quer a velocidade média. Pronto. Então é o comprimento dx, certo? Comprimento na vertical mesmo, dx, tá bom? Veja que esse comprimento, como ele vai ser constante, ele vai sair dessa integral, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar essa integral agora, tá certo? Na verdade, eu vou até apagar todo esse termo aqui, porque eu vou ter que trabalhar ela com toda a calma do mundo, tá certo? Então aqui, veja, eu vou ter esse termo ρgl sobre 2.000, né? Então, deixa eu escrever esse termo, fração, vai ficar ρ, g, l, aí vai ficar x ao cubo sobre 3, só que vai ficar h, né? Então, h ao cubo, aqui é o cubo, ao cubo, sobre 3 vezes 2, no caso, vai dar 6, né? 6.000. ρgl h ao cubo sobre 6.000, certo? Então, essa primeira parte resolvida. Mais com menos fica menos, né? Menos ρgh x ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar h ao quadrado, vai dar ao cubo de novo, né? Então, vai ficar ρg L H vezes H ao quadrado, vai dar H ao cubo. H ao cubo. Só que aí vai dar sobre 2, mi, certo? Então vai dar ρgl H ao cubo, porque fica H com H ao quadrado, fica H ao cubo, sobre 2.000, perfeito, mais V0LH. V0LH, certo? Então, esse é o valor. Eu não vou fazer essa operação aqui, né? Ou até poderia, não teria muita dificuldade, é só pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, multiplica por 3 aqui em cima e por 3 embaixo, certo? E aí eu vou ter Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou ter, na verdade, esse termo aqui, some, e fica menos 2 ρ, né? Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 3. Tá certo? Ok? Né? Vou passar esse termo para cá só para ficar organizado. Ok? E aí, como eu quero a velocidade média, né? É só dividir todo esse termo. Então, equação, velocidade média é igual a uma fração com todo esse termo dividido pela área, que seria L vezes H. LH, certo? Então, quando eu dividir todo esse termo por LH, eu vou ter minha velocidade média
equação será simplesmente aqui não. Igual esse LH cancela, ρg L ao quadrado sobre 3.000. Certo? Então, com isso, eu tenho minha velocidade média para este problema, que é o que ele pede aqui. Ok? Professor, Pode dizer. não faltou cortar o L, não? Sim, aqui o L, exatamente. Cortei só o H, né? Certo? Tranquilo? Professor, Pode dizer. se importa só de voltar um pouquinho mais acima? Teve uma operação, acho que no del alguma coisa, del X, um pouco mais acima, na parte anterior. É isso, lá em cima. Del V, del a segunda V, del X2. A segunda embaixo. Derivada segunda. Tá. Mais um pouquinho, por favor. Pronto. Esse X do outro lado, ele veio da integração do primeiro termo? Aqui você fala? Isso. Esse X do Roger X. Veja, eu integrei aqui, né? Certo? Quando eu integro, tá? Quando eu faço essa integração aqui, né? Ele vai automaticamente aparecer um X aqui. Mesma coisa quando eu faço a segunda integração aqui, ó. Ele vai aparecer o X ao quadrado aqui e aí vai aparecer um X aqui. Sim, porque é em relação a X, tá certo. Obrigado. Nesse caso, estou integrando em relação a X. Ok? Ok. Finalmente, eu tenho a questão 14 que diz o seguinte. Um fluido viscoso, aí dá a densidade absoluta, né, desse fluido, e μ da viscosidade. Está contido entre duas placas infinitas e paralelas mostradas na figura abaixo. O escoamento é promovido pelo movimento da placa superior e pela ação de um gradiente de pressão. Então, veja, tem o movimento da placa superior e tem o gradiente de pressão. São duas coisas ao mesmo tempo. Note que a placa inferior é imóvel. O manômetro em U, indicado na figura, fornece uma leitura diferencial de 2,5 milímetros, quando a velocidade da placa superior é igual a 6,1 metros por segundo. Admita que o escoamento é laminar. Determine a distância entre a placa inferior e o ponto onde a velocidade do escoamento é máxima. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu copiar lá da questão 12. Questão 12, porque é em X, certo? Então, vou copiar só isso aqui. Só para facilitar a digitação. Então, questão 14. Então, vamos lá. Veja que, nesse caso, eu tenho um problema também na horizontal. O que é que tem de diferença? Eu tenho duas placas. A de cima se move com uma certa velocidade e existe um gradiente de pressão. Diferente agora, não forma mais uma parábola. A velocidade, eu não sei se a velocidade máxima em que ponto vai ser, mas ela não vai ser mais no centro, tá certo? Ela vai estar em algum lugar. Mas eu sei a velocidade lá na placa superior, que é 6,1, né? E embaixo é 0. Eu sei essas condições de contorno, tá certo? E aí, vamos lá, o escoamento é permanente, então essa primeira aqui é 0. Não tem velocidade V nem W, então isso aqui é 0. Não tem gravidade, 0. U não varia na direção X, então isso aqui é 0. U não varia na direção X, isso aqui é 0. U não varia na direção Z, isso aqui é 0. Certo?
De forma que minha equação fica resumida a isso. Portanto, eu posso dizer que eu posso passar isso para cá. Eu posso... Vou só escrever aqui mais organizado. 1 sobre mi. Certo? E aí, para não ficar muito estranho para alguns, deixa eu escrever já na posição que eu quero, para a gente poder já começar a integrar, certo? Fiz alguma coisa que alguém estranhou aqui, apesar de eu fazer rápido? Veja que eu cheguei na mesma equação da anterior, o que vai mudar é quando chegar nas condições de contorno, tá certo? As condições de contorno é que vão mudar aqui, talvez mude a equação, tá certo? Então vamos para as integrações, né? E aí para as integrações eu vou digitar, certo? Integrando uma primeira vez, a integral da primeira parte aqui vai me dar del U, del Y, certo? É igual a... Eu vou copiar isso aqui. Vezes Y mais C1. Certo? Quando eu integrar a segunda vez, né? Aí eu vou ficar com U é igual a 1 sobre 2.000 y ao quadrado, integral, y ao quadrado, C1y mais C2. Certo? Também cheguei na mesma equação que eu chegava antes. O que é que vai mudar agora? Minhas condições de contorno. Certo? Nas minhas condições de contorno, agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Primeira condição de contorno. Agora eu vou chamar y igual a zero lá embaixo. Né? Y igual a zero. Deixa eu dar um espaço aqui. Y igual a zero, eu vou ter que U é igual a zero. Certo? E em Y igual a... Deixa eu olhar na figura como é que ele chamou. Ele disse que... vamos chamar de H mesmo, tá certo? H, eu vou ter U igual ao U maiúsculo, né? Então, em Y igual a H, eu vou ter U igual ao U maiúsculo, certo? Então, usando essas condições de contorno, né? Então, vamos lá para a primeira condição. Na primeira condição, eu vou tirar o que da primeira condição? Na primeira condição, quando y for igual a zero, esse primeiro termo todo some, o segundo termo todo some, C2 será igual a zero. Ótimo. C2 será igual a zero. Certo? Pela segunda condição, aí pela segunda condição, aí eu já acho que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, vou até copiar a equação para cá, né? E aí eu vou ter o seguinte. Pela segunda condição, eu vou ter um U maiúsculo aqui, tá certo? 1 sobre 2.000 dp dx, e aí aqui no lugar de y vai aparecer um H, né? Mais C1H, e aí esse C2
é igual a zero, porque a gente já calculou, certo? Então, daqui, né, eu vou chegar à seguinte conclusão, que C1, então, C1 será igual a U sobre H, veja, U sobre H, né, menos todo esse pessoal aqui, ó, dividido por H. Então, esse H ao quadrado vai sair, vai deixar e vai ficar só H. Não é isso? Então, o C1H fica isolado, U menos todo aquele pessoal H ao quadrado, então U fica dividido por H menos aquele pessoal todo H, certo? Então, minha equação do U aqui, ó, agora vai ser quem? Vai ser isso aqui mais... Aí agora eu vou pegar, tirar isso aqui, mais trazer todo esse pessoal aqui para cá. O Y e aqui menos HY. Certo? Não é isso? E aqui agora eu vou só dar uma arrumada para ficar um pouquinho mais fácil trabalhar, porque não vai ser nada fácil trabalhar com esses números aqui, tá certo? Então eu vou trazer esse U para cá. Veja que aqui vai ficar 1 sobre 2.000 dp dx, y ao quadrado, menos 1 sobre 2.000 dp dx, menos hy. Então, eu vou tirar esse pessoal todo daqui e vou deixar isso aqui em evidência, certo? Então, isso aqui vai ficar entre parênteses. É isso? E aí, agora, eu vou trazer esse pessoal para cá. Certo? Mais. É uma questão de arrumação, né? Ok? Vamos voltar, né? O que é que ele está querendo? Ele quer saber um fluido viscoso, escoamento das placas paralelas. O escoamento é promovido pelo movimento da placa superior e pela ação do gradient. Note que a placa inferior é imóvel. O manômetro em U, indicado na figura, fornece uma leitura diferencial, quando a velocidade da placa superior é igual. Admita que o escoamento é laminar. Determine a distância entre a placa inferior e o ponto onde a velocidade do escoamento é máxima. Certo? Então, como é que eu vou saber o ponto onde a velocidade do escoamento é máxima? Quem é que pode me dizer que ponto é esse? Como é que eu vou achar esse ponto onde a velocidade do escoamento é máxima? Deriva igual a zero. Certo. Isso aí você sabe do cálculo. Agora, por que é que você pode dizer que esse ponto onde a derivada em fluidos, de onde é que você tira que derivou igual a zero, ali a velocidade do escoamento é máxima? Qual o conceito físico? Você acertou. Eu quero saber qual o conceito físico que lhe deixa mais tranquilo ainda. Quando você deriva a velocidade, certo? Vai chegar a que conceito físico, assim? Quando você deriva em fluidos a velocidade, só derivar a velocidade, qual é o conceito que você chega mais próximo? É a variação da velocidade em Derivou a relação velocidade com relação a y. Depois multiplicou a viscosidade. Chegou em quê? Quando eu derivo a velocidade com relação a y e multiplico pela viscosidade, lá do iniciozinho de fluido, chega em quê? tensão. De cisalhamento.
Quando a tensão de cisalhamento é mínima, ou seja, zero, a velocidade é máxima. Lembra disso? Aham. Que eu falei lá no iníciozinho do curso? E quando a tensão de cisalhamento é máxima, a velocidade é mínima. Certo? Então, você agora chegou aqui, ó. Você vai pegar esse resultado e derivar com relação a y. Certo? Então, vou pegar isso aqui agora e vou derivar com relação a y. Né? Vou até derivando com relação a y. Certo? Então, fazendo esta derivada... Opa! Então, vamos lá. Eu vou ter aqui du dy, certo? Derivando com relação a y, vai ficar u sobre h mais 1 sobre 2.000 dp dx, 2y, correto? 2y menos h, não é isso? 2y menos h, certo? Derivando com relação a y e igualando a zero. Tá? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Quando você faz isso, aí agora você vai chegar com a seguinte equação. Vamos ver se eu ainda sei resolver a equação. Vai ficar com... Isso aqui some, né? Esse u sobre h vai passar para o outro lado com menos u sobre h. Menos u sobre h. Deixe-me ver o caminho mais rápido aqui. É porque eu não posso separar o dp dx aqui. É o jeito mais rápido aqui, ainda vai ser colocar o dp dx para baixo mesmo. Né? Pegar esse dp dx aqui assim. Escrever ele aqui embaixo. Né? O 2000 aqui em cima. 2000 aqui em cima. Tá certo? Aí agora eu vou tirar esse Ctrl X, né? Ctrl V. Aí esse H agora passa somando aqui, né? Vai dar H menos isso. E aí, finalmente, o 2 passa dividindo todo esse trambolho aqui. Então... Se eu fiz alguma coisa aí que mata você de coração, vocês me digam, viu? Né? Eu vou fazer assim, ó, para ficar menos traumático para vocês. H sobre 2 e esse 2 some daqui. Tá certo? O pior que agora, quer ver? Ah, deu certo. Ctrl X. Certo? Fiz alguma coisa que destruiu a imagem de vocês? Não, né? Tá tudo bem, né? Assim. Aí agora... Opa! Não. Igual. Aí agora é só substituir os valores. Vamos lá, primeira fração. H sobre 2. O H é 12,7 milímetros. Eu posso colocar o valor em milímetros, não tem problema, né? Desde que eu mantenha
Mas eu vou colocar em metros, tá? Então, 12,7 dividido por 2 vezes 1000 para transformar para metro, né? Certo? Menos. E aí, cadê? U é dado em 6,1. Vamos lá, fração. 6,1. Também vou escrever assim para ficar, né? Vezes viscosidade 0,44, certo? Sobre H, também vou ter que escrever assim, 12,7 dividido por 1000 vezes dp dx por... dp dx aqui é o seguinte, eles colocaram, o problema dá um circuito manométrico, né? Ele deu aqui, ó, você tem que fazer a pressão entre este ponto e este ponto, né? Então, você vai fazer, ó, P1, aí tem esse fluido aqui, né? Você faz essa distância X, essa distância 2,5, 2,5 nesse outro fluido manométrico e sobra essa distância X. Então, na verdade, vai ser P1 mais essa distância aqui, 2,5 deste fluido, que tem 1.256,8 de densidade absoluta, aí menos esse fluido, 15.719 de ρ vezes G já, tá certo? É igual a P2, né? Então, eu vou escrever isso aqui, tá certo? Vou deixar aqui separado e vou escrever isso aqui, né? P1 P1 mais, né? Aí eu já vou escrever os valores, tá certo? 1.256,8 mais 1.256,8 vezes 10 vezes 2,5 milímetros, 0,0025, não é isso? Menos 15.719, pelo que eu estou conseguindo ler ali, vezes 0,0025 igual a P2. P2, tá certo? Como ele quer a queda de pressão, ele quer P2 menos P1, né? Então, daqui eu vou tirar P2 menos P1, certo? Então, já vou escrever ΔP já direto. Que é P2 menos... Eu vou escrever P2 menos P1 igual a ΔP, né? P2 menos P1 é igual a ΔP, tá certo? Que é igual a... E aí a calculadora vai me ajudar aqui, 15.719 vezes 0,0025 menos 12.568 vezes 0,0025. Dá igual a 7,8775. 7,8775, né? Então, voltando aqui, 7 ponto, aqui eu tenho que escrever, inclusive, outra fração, porque eu tenho que dividir esse 7,8775
Professor, Oi, não deveria ser negativo, não? é negativo. Eu esqueci de colocar o valor negativo, né? Ah. Menos 7,8775 dividido por 152 milímetros, que no caso é 0,152 metros. Não é isso? Certo? Então, aí aqui você vai ter 12,7 milímetros. Já vai começar outra aula. Vamos lá, calculadora. 12,7 dividido por 2.000. Vou fazer por partes para não me perder aqui. 0,00635, 0,00635 menos, né? Essa parte aqui de cima vai dar 6,1 vezes 0,44 dividido por 1.000, 0,002684, 0,002684, e essa parte aqui de baixo, 12,7 vezes 7,8775 dividido por 152. 0,658 Só que aí o menos com menos fica mais aqui, né? Certo? Então, no final, isso aqui vai dar 0,00635 mais 0,00264 dividido por 0,65818. É igual a 0,0143. Exatamente, é esse valor mesmo. 0,0143. Certo? Se eu multiplicar isso aqui por 1.000, vai dar 10,43 milímetros. Isso aqui, metros, que é igual a 10,43 milímetros. Eu lembro disso porque isso foi questão de prova uma vez. Tá certo? Ou seja, veja que a altura é 12,7, mas o máximo está a 10,43 milímetros. Próximo da placa superior, mas devido ao gradiente de pressão, a velocidade máxima não é lá no ponto superior. E qual seria essa velocidade máxima? Aí você vai pegar esse valor 10,43, substituir aqui, ó, nessa equação, no valor de y, e você encontra qual seria essa velocidade máxima. Certo? Aí você pode fazer isso depois, quando estiver se divertindo aí nos seus horários de descanso. Tá certo? Ok, pessoal? 4 questões bem completas, né? Não sei se na prova vão estar questões grandes como essas, tá? Mas são questões bem completas que envolvem tudo que vocês precisam saber sobre essa parte de escoamento com análise diferencial. Ok? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem discutir? Não tendo, vocês fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa, tirar dúvida, mandar e-mail, tá certo? Eu vou estar de plantão aí e estarei à disposição até terça-feira para tirar dúvidas e ajudar vocês aí no que precisarem, com questionário e tudo mais. Ok? Boa noite, professor. Só uma dúvida. O questionário vai valer só um ponto mesmo? Eu vi na nota, não sei se você mandou um e-mail depois. É. Não, então, perfeito. Viu?